Em outubro de 2004, nos Pirineus, num dos cantos mais pitorescos de Espanha, ocorreu um evento que à primeira vista parecia mais uma tragédia, mas logo se transformou numa história inimaginável. Maia, de 9 anos, desapareceu durante uma caminhada com a família. Inicialmente, todas as suposições convergiam para o facto de ter sido um acidente. A família e os socorristas procuraram-na na região montanhosa, vasculharam florestas e desfiladeiros até descobrirem o corpo. Quando a equipa de busca chegou à fenda na qual se acreditava que Maia poderia ter caído, a 12 metros de profundidade encontraram-na. Segundo a versão inicial, a menina simplesmente escorregou e caiu numa sima, um poço kárstico, oculto aos olhos por uma densa camada vegetal. Era muito possível que não conseguisse sair devido a uma lesão na pelvis durante a queda, o que infelizmente levou ao desfecho trágico. A questão parecia resolvida. Um acidente. No entanto, perto do local do incidente foi descoberta uma pochete, dentro da qual havia um estojo plástico com conteúdo importante. Um diário. Não era algo casual. O simples facto do diário ter estado com Maia no momento da sua queda já dava que pensar. Tudo isto apenas acrescentava novas camadas ao caso, questões que ninguém poderia ter previsto. O diário era pequeno e discreto, mas foi precisamente ele que se tornou esse momento decisivo que fez os polícias mudarem a direção da investigação. Nele estava registrada uma cronologia de eventos, as vivências de Maia naqueles dias terríveis. Tudo começava como uma anotação comum, como memórias da caminhada, mas a última entrada no diário mudava o panorama de todo o incidente. O homem do casaco verde ouviu-me, olhou para baixo, disse que traria ajuda, mentiu. Precisamente esta frase muda radicalmente a visão do que aconteceu. Agora, quando toda a versão da queda acidental já parecia insuficiente, a questão sobre quem era este homem do casaco verde tornava-se crucial. Por que Maia escreveu estas palavras? O que queria dizer com isto? Inicialmente pode parecer uma simples anotação, mas para os investigadores tornou-se evidente que a menina não estava sozinha no momento do incidente. Alguém estava perto. Alguém sabia exatamente o que lhe aconteceu. Esta pessoa não apenas ignorou os seus gritos, mas também disse que ajudaria e depois foi-se embora, nunca mais voltando. Estas palavras puseram em dúvida todas as versões anteriores. Agora o caso já não parecia tão simples. A investigação logo reconheceu que não podia permanecer no caminho de busca de respostas que coincidisse com a teoria do acidente. Esta descoberta, a entrada no diário, mudava o curso dos eventos, e os investigadores começaram a fazer novas perguntas. Quem era este homem do casaco verde? Porque não só não ajudou, mas também decidiu partir sabendo que a sua promessa não seria cumprida. Agora toda a atenção da investigação concentrou-se na busca deste homem, não apenas no estabelecimento da sua identidade, mas também na compreensão do que exatamente aconteceu no momento em que Maia precisava de ajuda. Como e por que esta pessoa não fez o que prometeu? E o que levou a que a operação de busca perdesse tanto tempo? A investigação transformou-se de uma busca rotineira de pessoa desaparecida em algo maior. Não era simplesmente uma desgraça, e a investigação começou a desenvolver-se numa direção completamente diferente. 10 de outubro de 2004, madrugada. A família a caminho de um dos lugares mais belos de Espanha, o Parque Nacional de Ordesa, nos Pirineus. Era um dia comum que não presagiava desgraça. Maia, uma menina de 9 anos, junto com os pais, Marco e Helena, decidiram passar o fim de semana na natureza, numa das zonas turísticas mais populares da região. O parque é famoso pelos seus canhões, cascatas e paisagens que atraem viajantes de todo o mundo. A família, como muitas outras, escolheu uma das rotas turísticas padrão, o Circuito de San Urbés. Era um trilho marcado, bem conhecido e seguro para caminhadas. O seu plano era simples: passar o dia ao ar livre, percorrer os trilhos, desfrutar da natureza e voltar para casa ao fim da tarde. No momento em que partiram para a caminhada, tudo parecia um passeio turístico comum. Nada presagiava que nas próximas horas tudo mudaria. A família seguiu a rota previamente marcada. Nenhum sinal de perigo, nenhuma secção difícil ou pistas árduas. Neste dia estava claro,
a temperatura dentro dos parâmetros normais, e a previsão meteorológica não previa mudanças. Como muitos outros desfrutavam do mundo à sua volta sem saber nada sobre o facto de que apenas umas horas depois a sua vida mudaria. A julgar pelas fotografias da câmara, a família não tinha preocupações. Eis a última foto de Maya. Na imagem, ela está de pé no trilho. Brilha o sol, verdor à volta. É uma foto de recordação, capturando um momento no caminho. Maya sorri. Na foto, tirada às 14h45, vê-se como olha para a distância, possivelmente para a cascata mais próxima ou para outras belezas naturais. Nada presagia desgraça. A família nem sequer sabia que nos próximos 5 minutos tudo mudaria. Poucos minutos depois desta foto, Maya desaparece. Marco e Helena começam a preocupar-se quando não a veem perto, mas logo supõem que poderia simplesmente ter corrido para frente para examinar outro ponto da rota. No entanto, a ansiedade logo começa a crescer. As buscas ao longo do caminho não trazem resultados. Maya não regressa. Inicialmente, tudo parece um simples mal-entendido. A família seguiu a rota estabelecida em zona segura, e embora perder alguém de vista num tal trilho não seja habitual, parecia uma travessura infantil comum. O tempo estava bom, a rota verificada, e ninguém tinha a ideia de que algo poderia correr mal. Mesmo as incertezas em torno do desaparecimento pareciam insignificantes. Todos, afinal, pensavam que ela estava algures por perto. Mas poucos minutos depois de Maya desaparecer do campo de visão, aparece uma sensação inquietante de que aconteceu algo maior que apenas um erro ou acidente. Tudo o que tinha sido antes parecia um mundo onde tudo corria segundo o plano, mas algo nesta situação tornou-se diferente. O tempo perdia-se. Os socorristas foram chamados e a operação de busca começava. A família e os socorristas procuraram Maya nos mais diversos lugares ao longo do trilho e nos canhões vizinhos. Externamente tudo estava como sempre. O mundo continuava a seguir o seu curso. Mas, entretanto, nas profundezas das montanhas, algo esperava. E nestes momentos, quando os socorristas vasculhavam o terreno, nenhum deles ainda sabia o que realmente estava a acontecer muito perto. Naquele lugar onde tudo estava demasiado silencioso para ser normal. Maya foi para a frente. Isto não era algo invulgar para ela. Era ativa, gostava de explorar. Por vezes fugia um pouco mais longe dos pais para ver algo novo. Nesse dia tudo começou com um passeio comum, mas poucos minutos antes do seu desaparecimento tudo mudou drasticamente. Às 14h45 ainda estava na foto, sorria e olhava para a distância. Mas já 10 a 15 minutos depois, Marco e Helena perderam-na de vista. Tudo parecia normal, até que aconteceu o conflito. A discussão entre Marco e Maya ocorreu pouco depois de ela ter pedido para comprar uma lembrança. Era um pedido insignificante, mas o pai recusou. A razão era simples. Considerou que comprar uma lembrança a cada passo era um gasto desnecessário de dinheiro. Helena confirmou mais tarde que a discussão foi insignificante, mas suficiente para que Maya se sentisse ofendida. Fugiu para frente, como sempre, mas agora nas suas ações havia algo maior que o simples desejo de se afastar. Era como uma reação a algo inesperado, a uma recusa que percebeu possivelmente como injustiça. Marco viu como se ia embora. Isto não causava alarme algum. Maya fazia sempre isso. Corria para a frente para olhar algo interessante. Não prestou atenção especial à sua partida. Estava certo de que logo voltaria. Mas, como frequentemente acontece, a realidade não corresponde às expectativas. Estava apenas a 50 a 70 metros deles quando desapareceu. Marco viu como dobrou na curva do trilho que se adentrava na floresta. Era completamente natural. Continuou a segui-la, esperando que de um momento para o outro voltasse, como já tinha acontecido muitas vezes. Mas quando chegou à curva, já não estava lá. Maya não estava nem à esquerda, nem à direita. Contornou a curva, olhou em ambas as direções, mas não a viu. Durante os primeiros minutos, Marco não sentiu alarme. Pensou que Maya simplesmente se tinha perdido ou parado para olhar algo interessante. Mas à medida que o tempo passava, a preocupação crescia. Começou a chamá-la pelo nome, mas em resposta havia apenas silêncio. A calma que ainda recentemente reinava à volta
agora transformou-se em ansiedade. A situação tornava-se cada vez mais estranha. O tempo passava e as buscas que Marco e Helena começaram imediatamente não traziam resultados. Chamavam-na, caminhavam pelo trilho, voltavam para trás, mas Maia não aparecia. As florestas tranquilas, banhadas em sol, agora pareciam completamente vazias. Os sons da floresta apenas enfatizavam este vazio. Nem resposta, nem vestígios, nem sinal da sua presença. Mas um dos principais problemas era que naquela secção do canhão não havia sinal móvel. A ausência de comunicação complicava qualquer tentativa de pedir ajuda. A família não podia simplesmente marcar o número do serviço de emergência e comunicar o desaparecimento. Foram obrigados a procurá-la sozinhos. Cada hora que passava parecia cada vez mais tensa. Os pais, cada vez mais dominados pelo pânico, continuaram a procurar Maia durante várias horas. Quando finalmente chegaram ao posto dos guardas florestais às 18 horas, já tinham passado mais de 3 horas desde o momento em que Maia desapareceu. Todo esse tempo procuraram-na sem ajuda de serviços externos, gritando impotentes para o vazio, esperando um milagre, mas não recebendo resposta. A chegada ao posto dos socorristas foi o primeiro passo quando a situação se tornou oficial. Já não era simplesmente uma missão de busca. O desaparecimento foi registrado como incidente oficial e a operação de busca ganhava impulso. No entanto, naquele momento ninguém sabia o que tinha acontecido com Maia. Inicialmente tudo parecia simplesmente um mal-entendido, um desaparecimento que poderia ter sido facilmente explicado. Mas estas horas de tempo perdido começaram a pôr em dúvida todas as suposições. O que poderia ter sido apenas um mal-entendido, agora transformava-se em algo mais sério. A operação de busca de Maia nas montanhas começou com uma mobilização em grande escala. Imediatamente foram destacados vários grupos, incluindo especialistas do Serviço de Montanha da Guarda Civil, GEAS. Os trabalhos de busca foram organizados em várias etapas. O grupo principal começou a mover-se pelos trilhos e vários helicópteros realizavam reconhecimento aéreo. Este trabalho coordenado permitiu cobrir o território de forma maximamente eficaz. Além dos profissionais, juntaram-se às buscas os habitantes locais que conheciam bem estas terras, caçadores, pescadores e simplesmente locais habituados a tais rotas. Ajudavam os grupos de socorristas orientando-se em cada curva e cada trilho onde Maia poderia estar. No segundo dia de buscas, 11 de outubro, a investigação concentrou-se na ampliação da zona de busca. Os especialistas tentavam excluir possíveis lugares onde poderia estar oculta a sua localização. A certa altura foi encontrada a primeira pista, o invólucro de uma barra energética. Esta descoberta a 1 quilômetro do lugar onde Maia desapareceu causou esperança a curto prazo na equipa de busca. O objeto poderia testemunhar que Maia tinha estado nesta região e possivelmente continuava a mover-se nessa direção. Pela aparência, o invólucro parecia parte das provisões que a família levou na caminhada. Depois de verificação cuidadosa e comparações com as reservas que a família tinha, foi confirmado que a marca da barra coincidia com o que tinham. Isto levou a pensar que Maia poderia ter se movido nessa direção, mas ao mesmo tempo esta pista não dava clareza sobre a sua localização exata. Tendo em conta que o invólucro poderia ter sido levado pelo vento ou outros fatores naturais poderiam ter influenciado o seu deslocamento, esta descoberta não dava avanço substancial no caso. Nesta etapa da investigação não foi encontrado nada que pudesse indicar precisamente a sua localização posterior. O invólucro apenas confirmava que poderia ter se movido nessa direção, mas não havia vetor preciso que pudesse levar ao achado. As buscas continuavam, mas os investigadores voltaram à questão principal. O que poderia ter acontecido no momento em que Maia desapareceu do campo de visão? Por enquanto, tudo indicava um simples extravio, mas foi então que a atenção da investigação começou a fixar-se nas pessoas que estiveram perto dela nos últimos momentos. Pois se todas as pistas não eram assim tão significativas, então quem poderia ajudar na investigação? Começaram os interrogatórios. E o primeiro a ser interrogado foi Marco, o pai, o último que viu Maia quando ela foi para a frente. Depois da operação de busca não ter trazido resultados, a atenção da investigação voltou-se para o próprio Marco. Uma vez que foi o último que viu Maia antes de ela desaparecer,
o seu interrogatório era necessário. É um procedimento padrão, pois o primeiro contato com a pessoa desaparecida usualmente dá à investigação pistas importantes. Segundo o protocolo, o primeiro passo é sempre estabelecer quem foi o último que esteve perto da pessoa antes de ela desaparecer. Neste caso, essa pessoa era Marco. Nesta etapa da investigação toda, a atenção estava dirigida para ele. Era não apenas a última testemunha, mas também quem afirmava ter visto como Maia foi para a frente. A discussão que ocorreu entre eles imediatamente antes do seu desaparecimento acrescentava novos matizes a esta história. O protocolo de interrogatório registrava-a como um momento importante, já que precisamente este conflito poderia ter se tornado motivo potencial para consequências mais graves. Claro, a discussão parecia insignificante, mas em condições de estresse e comportamento inadequado, o conflito pode tornar-se fator que transfira o evento para outro rumo. A discussão ocorreu no momento em que Maia pediu para lhe comprar uma lembrança e Marco recusou. A razão da recusa era simples, como a maioria de tais situações na vida familiar. Não queria gastar dinheiro desnecessário. Este pequeno mal-entendido causou irritação em Maia e ela foi para a frente. Acaso isto poderia ter se tornado a causa do desaparecimento? A polícia começou a trabalhar na versão de que Marco poderia ter estado em estado de afeto e que precisamente este conflito se tornou impulso para ações mais sérias. O interrogatório do pai, o seu comportamento no momento das buscas, os seus depoimentos. Tudo isto tornava-se parte da investigação. Mas quanto mais investigavam os seus depoimentos, mais evidente se tornava que a sua história não era assim tão estranha. Contou que Maia, irritada pela discussão, fugiu para a frente pelo trilho. Isto não era algo invulgar para ela, e anteriormente já tinha corrido para a frente muitas vezes em busca de algo interessante. No entanto, o que aconteceu depois fez os investigadores pensarem se aqui não poderia estar oculta uma verdade mais profunda. Marco participou ativamente nas buscas, telefonou, gritou o seu nome, procurou em diferentes lugares, manifestando desespero evidente. Mas o seu comportamento neste momento despertou dúvidas em alguns polícias. Seria tão autêntico como parecia? Não estaria a simular preocupação excessiva para distrair a atenção? No entanto, a verificação do seu álibi logo removeu todas estas suspeitas. As testemunhas que estavam perto no miradouro no momento em que Maia desapareceu confirmaram que Marco estava com elas. Estava no miradouro às 15h10, precisamente quando ela já não era visível. Chamava-a, obviamente sem saber o que fazer a seguir. Mas isto não poderia estar relacionado com algo mais sério que simplesmente procurar a sua filha. Estes testemunhos eram importantes. Confirmaram que Marco fisicamente não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não podia estar na fenda ou no lugar onde ela desapareceu, quando estava no miradouro. Isto excluía completamente a sua participação no desaparecimento. Os depoimentos das testemunhas, bem como as suas buscas constantes, confirmaram que realmente se preocupava com a sua filha e não poderia ser a causa do seu desaparecimento. Com isto esclarecido e a investigação voltou à versão inicial. O acidente. A versão de que Maia poderia ter se perdido encontrando-se em zona perigosa tornou-se novamente principal. No entanto, a tensão na investigação não desapareceu, e embora as suspeitas sobre Marco tivessem sido removidas, a investigação continuava a procurar outras possíveis causas que poderiam explicar o seu desaparecimento. Os dias passavam e as buscas de Maia continuavam. Na operação estava envolvida uma enorme quantidade de pessoas: socorristas, habitantes locais, voluntários, caçadores, helicópteros, escuteiros. Durante vários dias, os grupos de busca vasculharam todas as rotas possíveis, revistaram cada canto, mas não havia resultados. Centenas de pessoas, helicópteros, câmaras térmicas, mas nada. Como assim? Por que não encontraram nada se ela estava tão perto? Mais tarde, quando analisaram o trabalho dos grupos de busca, descobriu-se que passaram literalmente a 200 metros da localização real de Maia. Todo este tempo, os socorristas literalmente caminharam ao lado, sem saber que literalmente à volta se ocultava a terrível verdade. A fenda onde caiu estava na realidade apenas a algumas dezenas de metros das rotas principais. Todo o problema consistia no facto de esta seção estar oculta atrás de arbustos densos,
que praticamente não permitiam distinguir o que acontecia embaixo. Estava tão perto, mas completamente invisível para quem procurava. Outro problema que complicou as buscas foi a acústica específica do canhão. A fenda na qual Maia caiu representava um tubo estreito de 12 metros de profundidade. E aqui aconteceu algo paradoxal. Por mais que Maia gritasse, os seus gritos simplesmente não podiam chegar aos ouvidos dos socorristas. Tudo devido às particularidades das ondas sonoras. Iam verticalmente para cima, não para os lados. Esta particularidade foi confirmada mais tarde por especialistas em acústica do canhão. Os gritos eram abafados pelas rochas e vento. Os sons iam para o alto, e os socorristas que passavam por cima não os podiam ouvir. Mas o que é verdadeiramente aterrorizante é que Maia ouvia tudo o que acontecia à volta. Foi o momento em que a tragédia atingiu o seu ponto máximo. Embora os seus gritos não pudessem abrir caminho até os socorristas, ela podia ouvir perfeitamente as suas vozes de cima. Estavam perto, e ela, com todas as suas forças tentando atrair a atenção, gritava desesperadamente. Mas a sua voz era abafada nesta armadilha enquanto os socorristas continuavam a passar sem a ouvir. Os registros no diário de Maia tornaram-se a cereja tragicamente irônica neste pesadelo. No terceiro e quarto dia de buscas, quando a esperança de a encontrar viva começava a desvanecer, escreveu: "Estão perto. Grito. Não ouvem." Este momento no diário tornou-se confirmação de que todo este tempo Maia tentava comunicar com aqueles que estavam tão perto, mas não a podiam ouvir. A busca continuava, mas na cabeça dos investigadores já começaram as dúvidas. Quando passaram aqueles primeiros dias de buscas e o desespero se apoderou dos socorristas, os funcionários oficiais começaram a perceber que encontrá-la viva já não parecia possível. A operação de salvamento, que tanto tempo permaneceu na fase de busca, foi oficialmente transferida para a fase de busca do corpo. Não era simplesmente uma mudança de estatuto. Isto significava o fim daquilo em que todos acreditaram nestes últimos dias. Agora toda-se a atenção estava concentrada em encontrar o seu corpo. Mas Maia, por sua vez, continuava a permanecer na armadilha deste mundo. A ironia trágica da situação, onde estava tão perto mas não podia ser encontrada, fazia com que todos perdessem a esperança. 11 de outubro, segundo dia de buscas. Entre as dezenas de voluntários que vieram ajudar nas buscas, destacava-se uma pessoa, Javier Martín. Era um caçador local que conhecia bem estas terras, e a sua ajuda era considerada importante para a operação. No registro de inscrição de voluntários, ficou fixado que Javier se juntou aos buscadores ao meio-dia. Apesar da sua presença não causar questões especiais, não se devia esquecer que os habitantes locais, por regra geral, gozavam de grande confiança entre os profissionais. Javier ofereceu a sua experiência, afirmando que o seu conhecimento do terreno e dos trilhos poderia acelerar significativamente as buscas. Parecia que a sua experiência e reputação trabalhavam a seu favor, e a direção da operação de busca não duvidava da sua utilidade. No entanto, algo no comportamento de Javier começava a preocupar. Enquanto que os outros voluntários ajudavam a procurar, Javier não apenas caminhava pelos trilhos, começou a influenciar a direção de toda a operação. Propôs mudar o setor de busca, insistindo em concentrar esforços não no local do desaparecimento, mas numa secção vizinha, a região de Rio Belos. Nas suas palavras havia lógica. Se caiu no rio neste setor, foi arrastada pela corrente, afirmava. Este argumento soava bastante razoável, especialmente para socorristas não preparados, e aceitaram a sua proposta. As suas recomendações não apenas foram ouvidas, mas encontraram apoio. Os conhecimentos locais, dos quais ninguém duvidava, foram reconhecidos como importantes, e o Estado-Maior da operação concordou com a proposta. Javier convencia todos de que no setor de Anísculo, o lugar real onde, como se descobriria depois, efetivamente estava Maia, poderia haver desabamentos que tornavam esta secção demasiado perigosa para as buscas. Propôs redirecionar as forças principais para o setor de Rio Belos, que se encontrava a uma distância de 3 quilômetros para este. O entendimento das suas propostas como opinião de perito levou a que os recursos de busca começassem a redistribuir-se.
Todo o segundo dia e os 3 dias seguintes, o grupo de busca esteve concentrado na nova área. A sua argumentação parecia convincente. Naquele momento, quando a situação estava à beira do desespero, os buscadores, não tendo outras ideias e apoiando-se na opinião do perito, decidiram seguir o conselho de Javier, pois se realmente tinha caído no rio, a lógica sugeria que tinha sido arrastada pela corrente e devia procurar-se precisamente ali. Tudo parecia verossímil. Era uma versão que tinha fundamento na realidade e naquele momento parecia ótima, mas as consequências destas ações revelaram-se catastróficas. Devido ao redirecionamento das buscas para Rio Belos, o verdadeiro setor onde Maia realmente estava ficou enfraquecido. Os buscadores deslocaram-se para outra secção na esperança de encontrar vestígios noutro lugar. Como resultado, nestes dias críticos, quando Maia ainda estava viva e podia ouvir as suas buscas, continuaram a contornar setores, sem saber que todo este tempo se encontrava ao alcance, mas não podia ser encontrada. Os gritos que poderiam ter sido ouvidos eram abafados pelas paredes montanhosas, e o grupo de busca, que estava a uma distância de apenas 200 metros do lugar onde se encontrava, continuava a ir na direção errada, ignorando completamente o que estava mesmo debaixo do seu nariz. As buscas continuavam, mas a verdadeira oportunidade de salvamento foi perdida. Devido a decisões tomadas com base em suposições falsas, saíram da zona onde ainda restava uma oportunidade. A ironia trágica da situação é que precisamente este conselho, que parecia correto e lógico, se tornou a causa da perda de tempo. 18 de outubro, dia 8º. A busca no setor de Rio Belos, para onde foi redirecionada a maioria das forças, não deu resultados. Já vários dias seguidos, os grupos de busca vasculhavam sem sucesso esta secção, que, como se supunha, poderia tornar-se o lugar da sua localização. No entanto, nenhum vestígio, nem sinais da sua presença foram descobertos. Cada vez mais pessoas começavam a perceber que algo tinha corrido mal. Para este momento foram atraídos grupos sinológicos especializados, treinados para procurar pessoas em condições difíceis, incluindo em lugares onde já não se espera encontrar vivos. Estes grupos, ao contrário dos socorristas comuns, concentraram-se na busca de restos, o que se tornou numa espécie de última oportunidade de encontrar evidências. Para eles era uma operação padrão, mas os resultados foram inesperados. O cão que trabalhava na equipa imediatamente tomou o rasto e, contrariamente a todas as expectativas, dirigiu os buscadores para o setor de Anisclo, esse mesmo que Javier Martín antes tinha chamado perigoso e inútil para as buscas. Todo este setor parecia estar excluído dos lugares possíveis para a busca. Mas agora, com a ajuda do cão, o grupo dirigia-se novamente para lá. Parecia um paradoxo, mas o cão não se enganava. Depois de várias horas de trabalho, o grupo de busca chegou a arbustos densos que ocultavam o mais horrível. Era a chamada Zona Morta, não visível do trilho principal, nem mesmo a alguns metros. Aqui, entre musgo e ramos emaranhados, encontrava-se a fenda. Acima, um poço cárstico vertical, no qual Maia poderia ter caído tão facilmente. O trilho e os arbustos ocultavam esta secção da vista, e ninguém, incluindo os socorristas, podia nem imaginar que a tão curta distância, mesmo ao lado deles, se ocultava o perigo. O grupo desceu cuidadosamente. No fundo, a 12 metros de profundidade, foi descoberta Maia. Isto não era simplesmente a confirmação final de que estava ali. Era o início da compreensão de toda a tragédia do que aconteceu. As buscas que duraram tanto tempo e nas quais tantas pessoas estiveram envolvidas, agora terminaram. Mas com esta descoberta apareceu uma nova pergunta. Quem era culpado de não a terem encontrado antes? Por que não foi salva? Mais perto do local da descoberta foi encontrado outro objeto, uma pochete. Dentro dela havia um estojo plástico que protegia o conteúdo da umidade. Este estojo tornou-se essa mesma caixa negra que poderia ajudar a revelar todos os detalhes desta tragédia. Ao abri-lo, os buscadores descobriram um diário, que naquele momento era a única chave para compreender o que aconteceu com Maia naqueles dias. Era a evidência mais importante que ficava por decifrar. O diário estava preservado em estado perfeito, como se tivesse sido protegido de influências externas.
Este facto sugeria que se podia confiar nas evidências. Claro, a polícia ainda não o tinha lido, mas aqueles que investigaram o diário já sabiam que dentro estava encerrada a verdade mais terrível. Sabemos que o diário continha registros que mudavam completamente o panorama do que acontecia. Mas naquele momento estes registros permaneciam desconhecidos. Era importante que agora soubéssemos exatamente onde Maia tinha estado todo este tempo. Mesmo debaixo do nariz do grupo de busca, naquele lugar que contornavam tão perto, mas nunca notavam. 18 de outubro, 8º dia de buscas. Depois das buscas no setor de Rio Belos não terem dado resultados, toda a atenção voltou-se novamente para o lugar que tinha sido rejeitado antes, o setor de Anisclo. Para este momento, depois de vários dias de buscas infrutíferas, os investigadores finalmente atraíram um grupo sinológico especializado, treinado para procurar corpos. Estes buscadores não eram simplesmente para salvamento, mas para encontrar evidências que poderiam confirmar o desfecho trágico. Foi então que aconteceu o momento que mudou radicalmente o panorama do que acontecia. O cão que trabalhava na equipa tomou o rastro e levou o grupo para o lado do setor de Anisclo. Era uma zona que antes tinha considerado inútil Javier Martín, afirmando que era demasiado perigosa para a busca. Mas agora, quando os sinólogos começaram o trabalho, os vestígios levaram-nos precisamente ali onde todos poderiam ter estado tão perto, mas não notar. Os buscadores começaram a trabalhar nesse setor, e passado algum tempo o cão levou-os a arbustos densos. Na realidade, este lugar parecia completamente invisível do trilho. Estava oculto sob musgo e vegetação, o que o tornava quase impossível de descobrir. E eis que, entre os arbustos, foi encontrada a fenda, acima de 12 metros de profundidade. Era o lugar onde Maia caiu. Todo este tempo, enquanto os socorristas estavam a algumas centenas de metros dela, os seus gritos, como se descobriria depois, não podiam ser ouvidos. Este lugar não era simplesmente um erro nas buscas. Era um momento de compreensão completa da tragédia. Estava aqui, neste lugar oculto, quase inacessível, todo este tempo. Os gritos que os buscadores não podiam ouvir soavam nestes 12 metros, mas não podiam ser dirigidos para o lado onde procuravam. Agora tudo o que restava era encontrá-la. Depois, perto da fenda foi descoberta uma pochete, que se tornou a evidência mais importante. Dentro da pochete havia um estojo plástico, protegendo o conteúdo da água, o que também falava da conservação do objeto. Neste estojo jazia um diário, que se revelou não apenas evidência, mas também a prova mais importante que permitiu à investigação recriar o panorama do que realmente acontecia. O diário estava em bom estado, o que apenas fortaleceu a confiança nesta descoberta. Todos sabíamos que continha registros que no final revelariam toda a verdade. Mas naquele momento isto não era simplesmente a confirmação de onde tinha estado. O diário tornou-se essa mesma caixa negra, que permitia compreender o que acontecia durante aqueles dias quando os buscadores não a podiam encontrar. A polícia apenas começava a ler os registros, e embora soubéssemos o que ali haveria, esta descoberta mudava tudo. Agora a investigação tinha a possibilidade não apenas de saber como chegou ali, mas também de compreender o que aconteceu depois disso. Com cada palavra do diário que começou a chegar às mãos dos investigadores, abria-se diante deles uma nova realidade trágica. Aquele momento quando Maia ainda estava viva, quando gritava esperando que a encontrassem, e ninguém a ouvia. Quando o diário de Maia foi encontrado, a investigação começou a trabalhar com novas versões mais complexas. Todas as evidências agora apontavam para um pensamento terrível. Alguém dos socorristas estava ali com ela quando ainda estava viva. E aqui entrou no caso uma nova tarefa para os investigadores. Se não estava sozinha, então quem poderia ter estado perto dela no momento em que gritava tão desesperadamente esperando que a ouvissem? Todo o trabalho da investigação agora reduzia-se à busca do homem do casaco verde, que Maia tinha indicado no seu diário. Estava perto, olhava para ela, prometia ajuda e, o mais terrível, mentiu. Agora, para o encontrar, foi preciso reduzir o círculo de suspeitos.
começou a verificação de todos os participantes da operação de busca, especialmente os voluntários que podiam usar roupa não oficial. Os socorristas profissionais, como já se tinha estabelecido, não podiam ser suspeitos. O seu uniforme estava estritamente regulamentado: azul, vermelho ou laranja. Isto excluía a polícia e o Serviço de Montanha da Guarda Civil, GEAS, que se vestiam com o uniforme padrão. A tarefa agora consistia em analisar fotografias e materiais de vídeo feitos no acampamento de socorristas e descobrir quem dos voluntários podia usar casaco verde, como indicado no diário. Em 2004, as tecnologias não permitiam realizar análise rápida e detalhada, mas os métodos disponíveis permitiram classificar todos os materiais e começar a estudar as pessoas-chave que passavam pelo acampamento. A investigação rapidamente descobriu que vários voluntários locais efetivamente usavam roupa de caça pessoal, incluindo casacos verdes. O olhar sobre as fotografias do acampamento reduziu o círculo de suspeitos a várias pessoas, cujos nomes apareceram nos relatórios. Entre eles estava Javier Martín, esse mesmo caçador local que participara nas buscas desde o início. Agora, a investigação devia concentrar-se na sua participação na operação e interação com outros voluntários. Javier era um dos que influenciavam ativamente o curso das buscas, e o seu comportamento tornava-se cada vez mais estranho. Insistia em mudar de setor, afastando os buscadores do lugar onde, como se descobriu depois, Maia estava viva e podia ouvi-los. Comparando todos os factos, os investigadores notaram várias coincidências preocupantes. Primeiro, Javier efetivamente usava casaco verde, como indicado no diário. Segundo, era um dos que insistiam em mudar de rota quando os buscadores ainda podiam estar perto de Maia. Nas suas ações havia algo não natural, algo que saía do marco da simples experiência do terreno. Não apenas dava conselhos, influenciava a tal operação, levando as pessoas na direção errada. Todos estes detalhes começaram a encaixar num panorama que já não deixava dúvidas. Javier Martín era um dos principais suspeitos. Não apenas tinha estado perto no momento em que Maia se encontrou em perigo. Possivelmente sabia que estava ali e conscientemente a ignorou, levando os buscadores para um lugar completamente diferente. Agora a investigação concentrava-se nele. Restava uma pergunta principal: por que agiu assim? Quais eram os seus motivos? A resposta a estas perguntas permanecia pouco clara, mas era evidente que se tinha tornado a figura central desta tragédia. Depois de Javier Martín se encontrar no centro da investigação, a investigação começou a verificação dos seus dados pessoais. À primeira vista, a sua vida parecia comum: habitante local, desempregado, com círculo limitado de comunicação. No entanto, na análise profunda do seu passado, descobriu-se que o panorama estava longe de ser tão simples. Não estava limpo perante a lei. Nos materiais da Guarda Civil, figuravam vários registros sobre a sua atividade criminal, embora até este momento não se percebessem como significativos. Os problemas com a lei em Javier tinham começado há muito tempo, e não era estranho as violações. Os dados operativos mostraram que Javier era suspeito de casos importantes de caça furtiva, e o seu nome estava relacionado com a caça ilegal de animais protegidos, especialmente em zonas de reserva. Era uma atividade criminal séria, relacionada com cabras ibéricas que estavam protegidas no território do Parque Nacional. Mas o que era ainda mais preocupante, Javier frequentemente visitava os cantos mais remotos destas zonas, lugares onde os turistas comuns não vão e onde possivelmente podia trabalhar despercebido. Depois, a investigação concentrou-se nas ligações de Javier com territórios específicos. Um destes lugares era a zona de Anisclo, onde aconteceu a queda de Maia. Era precisamente esse setor que Javier considerava perigoso e propunha evitar. Mas se acreditasse na informação, Javier frequentemente estava em tais lugares, usando-os para os seus negócios de caça ilegais. Conhecia estes territórios como os seus 5 dedos. Diretamente no lugar onde Maia se encontrou havia uma das suas seções de trabalho, ocultas. E não simplesmente uma secção de trabalho. Era o seu território para a caça furtiva. Aqui instalava armadilhas, laços para animais, incluindo para cabras montesas, cuja captura lhe trazia lucro considerável. Agora, tudo se tornava compreensível.
Não simplesmente se tinha encontrado na região da queda de Maia por acaso. Estava ali por uma razão completamente concreta: verificar os seus aparelhos ilegais. Isto explicava por que Javier se tinha encontrado tão perto da fenda onde, segundo a versão da investigação, Maia se encontrou em problema. No momento da sua queda, muito provavelmente já estava neste setor, conhecendo-o até ao menor detalhe. O dia quando desapareceu não era simplesmente mais um dia de buscas. Javier estava nesta região no dia 11 de outubro, muito antes de se juntar à operação de busca. Poderia até nem ter notado imediatamente que Maia se tinha encontrado na fenda. Possivelmente era simplesmente uma coincidência ter se encontrado com ela no momento em que verificava as suas armadilhas. Mas a sua reação ao incidente era absolutamente atípica para uma pessoa que estava realmente interessada no salvamento. Poderia ter simplesmente chamado os socorristas, chamar a polícia, mas não o fez. Por quê? Porque se tivesse chamado os socorristas, teriam imediatamente encontrado as suas armadilhas ilegais. No mesmo segundo, Javier teria sido preso por caça furtiva. As suas armadilhas e todas as armas que escondia nestas montanhas teriam sido confiscadas e tê-lo-iam enviado para a prisão. Sabia que salvar Maia significaria o seu fim, porque a sua atividade criminal teria sido revelada. Assim, Javier tomou a decisão de a deixar em problema. Mentiu prometendo ajuda e foi-se embora para depois levar os buscadores na direção errada. Era a sua salvação, mas para Maia era uma catástrofe. Viveu ainda vários dias, continuando a lutar pela sua vida, mas ninguém a podia ouvir. E todo este tempo Javier estava perto. Sabia que estava ali, mas preferiu calar. Assim, o motivo de Javier tornava-se cada vez mais evidente. Não salvava Maia. Salvava-se a si mesmo e ao seu negócio. 20 de outubro. Javier Martín, agora já principal suspeito, foi convocado para interrogatório. Formalmente permanecia testemunha, voluntário que se tinha juntado à operação de busca. O seu papel era chave, mas naquele momento a investigação ainda não o tinha declarado culpado. Como esperado, o interrogatório começou com perguntas simples, dirigidas a estabelecer factos, mas os investigadores já sabiam que Martin em algum momento tinha mentido e preparavam-se para usar isto contra ele. A primeira pergunta era o que já se tinha tornado evidente: usava casaco verde durante a operação de busca? Esta pergunta era inesperadamente simples, mas os investigadores conheciam a resposta. A polícia já tinha fotografias do acampamento nas quais Martin estava retratado nesse mesmo casaco verde. Todo este tempo, enquanto permanecia testemunha, a informação sobre a sua roupa permanecia em segundo plano. Mas agora, quando começaram a suspeitar dele, esta pergunta era decisiva. Javier nega usar casaco verde. Ele, não sabendo que a polícia já possuía evidências, sem qualquer preocupação, dá uma resposta que será a primeira inconsistência séria no seu relato. Era a sua primeira mentira. Mas os investigadores não pararam o interrogatório. Sabiam que nos seus depoimentos se ocultava muito mais. Era um dos que liderava as buscas, e precisamente a ele pertencia a ideia de mudar de setor. Javier insistia em que o grupo de busca deixasse o setor de Aniscló, onde se encontrava a fenda, e passasse para o setor de Rio Belos. Os investigadores, conhecendo seus motivos, não podiam deixar de fazer a pergunta: por que precisamente ele insistiu nisto? Por que afastou tão fortemente o grupo do lugar real? Javier novamente explicava tudo logicamente. Este setor é perigoso, são possíveis desabamentos, afirmava. Era uma explicação completamente plausível, mas a investigação sabia que na realidade Javier conhecia algo diferente sobre este setor, como lugar onde regularmente se dedicava à caça furtiva. As palavras sobre possíveis desabamentos soavam como cobertura que usava para induzir os buscadores em erro. Esta segunda mentira não deixava dúvidas. Sabia que ali havia não simplesmente perigo, mas as suas armadilhas ilegais e armas que podiam ser encontradas se as buscas continuassem naquela região. O interrogatório continuava, e agora tornava-se cada vez mais evidente que as suas ações eram motivadas não pelo desejo de ajudar, mas pelo desejo de ocultar o seu crime. Dirigia deliberadamente os buscadores para onde havia menos possibilidades de encontrar os seus aparelhos ilegais. A mentira sobre os setores, a mentira sobre o casaco,
Tudo isto compunha um panorama no qual a sua participação na sabotagem da operação se tornava cada vez mais evidente. No entanto, por enquanto a investigação não tinha evidências físicas. Diretamente ali, no momento do interrogatório, Javier não sabia que lhe seriam apresentadas acusações ainda mais graves em breve. As suas ações não eram simplesmente absurdas. Mentia não apenas sobre as suas ações, mas também sobre a verdadeira razão da mudança de rota. A mentira sobre o perigo de desabamentos não era simplesmente justificação. Era cobertura para ocultar o seu interesse. A caça furtiva. E aqui, no próprio momento do interrogatório, os investigadores chegaram à conclusão de que agora, Javier já não era simplesmente testemunha. O seu comportamento, as suas mentiras, as suas tentativas de manipular as buscas dificilmente eram casuais. Não era simplesmente ignorância ou erro. Era ação deliberada que agora requeria nova investigação. Mas para provar exatamente a sua culpa, os investigadores deviam encontrar uma evidência importante. As suas armadilhas, que, como sabia, estavam localizadas nesse mesmo setor perigoso. Depois do interrogatório, os investigadores imediatamente enviaram um grupo para a busca no setor de Anísculo, no lugar que Javier chamava perigoso. Era essa secção que conscientemente tentava excluir da zona de buscas, e agora todas as forças da investigação estavam dirigidas para onde, na sua opinião, não deviam procurar. 20 de outubro. Tarde. Depois de vários dias de interrogatórios e análise de evidências, a investigação finalmente decidiu realizar busca no setor de Anísculo, a zona que Javier Martín mesmo tinha chamado perigosa e inadequada para buscas. Este lugar onde, como agora ficava claro, tentava ocultar a sua caça furtiva e ilegal. Demasiadas coincidências para deixar sem atenção. A busca foi organizada não simplesmente neste setor, mas concretamente num perímetro de 200 metros da fenda, onde, como se descobriu, Maia tinha estado todo este tempo. Os investigadores sabiam que precisamente nesta zona, Javier ocultava os seus aparelhos ilegais. As suas ações tornaram-se mais decididas, já que tinham evidências suficientes para supor que tinha estado nesta secção no dia do desaparecimento de Maia. E eis que, quando começaram a vasculhar este território, logo foi encontrado não simplesmente um monte de lixo, mas um verdadeiro esconderijo, coberto com pedras, que dificilmente poderia ter sido deixado casualmente. A descoberta revelou-se chocante. O esconderijo, oculto em pequeno território a 100 metros da fenda, estava evidentemente destinado a algo muito importante. Quando as pedras foram movidas, saíram objetos ilegais. Uma espingarda, arma que parecia poder ser usada não para caça, segundo as regras, mas para fins completamente diferentes, bem como iscas e armadilhas. Esses mesmos laços que Javier punha para cabras montesas, cuja caça está proibida nestes lugares, não era simplesmente evidência da sua atividade ilegal. Era a prova que o ligava ao lugar onde Maia se encontrou em problema. Agora, quando tudo coincidiu, os investigadores compreenderam. Javier estava ali no dia 11 de outubro, quando Maia caía na fenda. Verificava os seus aparelhos nesse mesmo setor de onde depois afastava os buscadores. Não podia não ter ouvido seus gritos, pois estavam apenas a 100 metros do seu esconderijo. Os gritos que ela desesperadamente tentava emitir para atrair a atenção. Todo este tempo Javier sabia que estava ali e, no entanto, não fez nada para a ajudar. Este momento tornou-se decisivo. Agora os investigadores podiam afirmar com certeza que Javier não era simplesmente testemunha inocente, mas participante ativo dos eventos que levaram à tragédia. O esconderijo com armas e armadilhas revelou-se essa evidência mais importante que confirmou o seu motivo: ocultar a sua caça furtiva. As suas ações, incluindo falso testemunho e sabotagem de buscas, tornavam-se não simplesmente erros, tornaram-se parte de ocultação cuidadosamente planeada de crime. O diário de Maia, que indicava contato com o homem do casaco verde, coincidia com esta evidência. A mentira de Javier sobre por que mudou a rota de buscas agora estava completamente revelada. Tentava afastar os socorristas do lugar onde a sua atividade criminal podia ser descoberta. Tudo o que acontecia agora tinha uma cadeia lógica única, ligando cada detalhe: mentira, motivo, evidências e sabotagem.
Os investigadores sabiam que a partir deste momento o caso tinha saído para novo nível. Javier Martín não era simplesmente suspeito. Tinha se tornado o principal acusado no caso. 21 de outubro. Depois de várias semanas de investigação, a investigação decidiu que era hora de dar o próximo passo. Javier Martín já não era testemunha. Tinha se tornado acusado oficial. Durante este dia, foram-lhe apresentadas múltiplas evidências que, como sabiam, não podia refutar. Para este momento, os investigadores tinham se reunido com um conjunto completo de evidências que o ligavam ao local do incidente, bem como a sua atividade ilegal. Estava sentado à mesa, percebendo que a sua posição agora tinha mudado cardinalmente. Neste interrogatório já não podia dar respostas como antes, com confiança e ilimitadamente. Na mesa jaziam as evidências-chave. O diário, no qual se mencionava contacto com o homem do casaco verde, as fotografias onde estava retratado nesse mesmo casaco, as armadilhas encontradas e arma ilegal no seu esconderijo, bem como o registro do GEAS, que fixava a sua intervenção ativa na operação de busca, o que podia ser interpretado como sabotagem. Todos estes factos abateram-se sobre ele como raio, e compreendeu que escapar das respostas agora era impossível. A sua primeira palavra era mentira. A pergunta se usava casaco verde. Javier, sem pensar, respondeu negativamente. Ele, claro, não sabia que a investigação tinha fotografias nas quais se vê como caminha nesse casaco. Era o seu primeiro erro. E os investigadores sabiam que se já tinha começado a mentir sobre pergunta tão evidente, significava que ocultaria muito. A pergunta seguinte tocou o seu papel na mudança de rota de buscas. Por que, se era voluntário, insistiu em deixar o setor de Anísculo, onde se realizavam as buscas, e passar para outro setor menos provável? Novamente confirmou a sua história. Era simplesmente questão de segurança, supostamente devido a desabamentos na região de Anísculo. Mas a investigação sabia, não temia desabamentos. Era a sua maneira de afastar os buscadores do lugar onde ele mesmo ocultava as suas armadilhas ilegais. Não podia permitir-se que os socorristas encontrassem as suas armas e aparelhos. Quando as confissões sobre sabotagem se tornaram evidentes, o interrogatório passou ao motivo. Por que agiu assim? A resposta era simples: pânico. Pânico que obscurecia a sua razão. Javier temia que se os socorristas a tivessem encontrado, imediatamente teriam descoberto os seus aparelhos ilegais. Não podia permitir-se cair nas mãos da Guarda Civil, já que isto significaria a sua prisão imediata e o fim da sua atividade de caça furtiva. Naquele momento, quando teve de escolher, escolheu salvar o seu negócio criminal e não a vida de quem se encontrou em problema. Estas confissões tornaram-se momento decisivo. Com a sua ajuda, a investigação conseguiu unir todos os elementos: diário, fotografias, armadilhas encontradas, mentira, sabotagem, numa cadeia única de eventos. Javier Martín tornou-se oficialmente acusado de crime. A sua escolha, o seu pânico e a sua decisão de ocultar a verdade custaram-lhe tudo. Logo percebeu que a sua mentira já não podia mudar nada. 11 de outubro. Manhã. Javier Martín desperta em ambiente habitual, na sua aldeia, perto do Parque Nacional. Não planeava nada especial neste dia. Já há muito conhecia todos os trilhos, todos os cantos secretos deste lugar, e embora o seu trabalho como caçador não fosse oficial, sabia bem como ocultar-se dos olhares. Esta manhã começou como sempre, mas às 9h30 já estava no seu trabalho habitual. Dirigiu-se às suas armadilhas, escondidas na zona de Anísculo, diretamente a 100 metros do lugar onde vários dias depois seria encontrado o corpo de Maia. Conhecia estes territórios e sabia que neste dia, possivelmente, teria sorte. Às 10, passando perto de um dos seus esconderijos, ouviu algo estranho. Um grito. Era um grito que captou a sua atenção. Escutou e compreendeu que era a voz humana. E essa voz estava cheia de desespero. Era Maia. Estava viva e pedia ajuda. Javier já sabia que estava ali, mas nunca pensou que se encontraria tão perto. Nesta manhã, apenas 30 minutos depois de se levantar da cama,
encontrou-se face a face com o que poderia tornar-se a sua decisão fatal. Aproximou-se da fenda onde se encontrava e viu-a. Maia jazia no poço escuro no qual se tinha encontrado depois da sua queda. E apesar da sua posição, ainda estava consciente. O fogo nos seus olhos, apesar da dor, estava vivo. Tentou dizer algo, mas a voz mal conseguia abrir caminho através dos dentes cerrados. Javier compreendeu que era o momento quando precisaria decidir como agir. Javier estava na borda deste poço e olhava para Maia quando, possivelmente pela primeira vez na sua vida, sentiu aquele momento quando a sua escolha poderia ter salvado uma pessoa. Prometeu-lhe ajuda. Prometeu voltar com socorristas. Mas dentro de si já sabia que isto não aconteceria. Voltou às suas armadilhas. Não chamou os socorristas. Tinha um rádio e estava na sua mão, mas em vez de pedir ajuda, tomou a decisão de deixar Maia ali. Sabia que a sua presença neste lugar, onde gritava pedindo ajuda, não podia ser casual. Não era simplesmente delonga, era escolha consciente. Sabia que se os socorristas chegassem até ela, encontrariam as suas armadilhas. Encontrariam todos os seus aparelhos ilegais e armas. Não podia permitir isto. Primeiro continuou a verificação das suas armadilhas. Ocultava cuidadosamente os seus laços e iscas, sabendo que podiam tornar-se evidências contra ele se a polícia decidisse realizar busca completa. 2 horas depois, para o meio-dia, Javier voltou ao acampamento de buscadores, mas agora não era a pessoa que tinha vindo ajudar. Veio como alguém que sabia que não se devia procurar no lugar certo. Ofereceu ativamente a sua ajuda e convenceu o grupo a levar as buscas numa direção completamente diferente, a 3 quilômetros para este. Referindo-se a vestígios frescos e possível perigo, desorientou todos, incluindo os socorristas experientes. Conhecendo a localização exata de Maia, Javier deliberadamente levou o grupo para onde já não podia ser encontrada. Estas poucas horas nas quais os socorristas continuaram a procurá-la no lugar errado, deram-lhe apenas algumas últimas horas de vida. Fazia tudo isto sabendo que tinha um rádio que poderia tê-la salvado. Mas para Javier havia apenas uma prioridade: ocultar as suas ações ilegais. Salvar Maia significaria o fim de tudo o que tinha construído na sua vida. Tudo o que restava era fugir da verdade e continuar a representar o papel de perito, até chegar o momento em que o seu segredo fosse revelado. Maio de 2005. Na sala do tribunal, Javier Martín estava sentado em frente do seu advogado, pronto para defender a sua posição. Já sabia que a sua participação neste caso não se tinha tornado simplesmente casualidade. Era acusado de não simplesmente ter deixado uma pessoa em perigo, mas de ter levado ao desfecho trágico com as suas ações. A defesa, no entanto, não ia render-se sem luta. Os seus argumentos resumiam-se ao facto de a morte de Maia ter sido consequência de acidente, causado pela sua queda, e não de ações de Javier. Segundo a sua versão, a hipotermia e desidratação que se tornaram causa da sua morte eram consequências inevitáveis de ter se encontrado na fenda. Afirmavam que o pânico que Martim experimentou privou-o da capacidade de avaliar adequadamente a situação e, portanto, as suas ações não podiam ser qualificadas como crime intencional. Era a linha padrão de defesa. Defesa contra pânico e julgamento errôneo. No entanto, a acusação estava pronta para apresentar evidências irrefutáveis que refutariam completamente estes argumentos. Em primeiro plano estava o diário, no qual estava claramente fixado que Javier se encontrou com Maia e prometeu-lhe ajuda. Não era casualidade, mas ação que conscientemente empreendeu, sabendo que poderia tê-la salvado, mas não o fez. O relatório da perícia médico-forense tornou-se o golpe seguinte para a defesa. A perícia médico-forense confirmou que a fratura da pelvis recebida na queda não era mortal e não podia tornar-se causa da sua morte. Apenas limitava a sua mobilidade, mas não privava da vida. A razão pela qual Maia não conseguiu sair estava relacionada com hipotermia e desidratação, causadas pela sua permanência na fenda fria durante vários dias. Isto tornou-se evidente quando se descobriu que estava viva ainda vários dias depois da queda. A perícia judicial mostrou que se a ajuda tivesse sido prestada imediatamente, poderia ter sido salva. Todo este tempo, quando os buscadores a procuravam noutros setores, permanecia viva, mas ninguém a ouvia. E no momento quando Javier se encontrou perto, poderia tê-la salvado.
Mas em vez disso foi-se embora, sem pedir ajuda, sabendo que a deixava em perigo. Era um momento decisivo para a defesa. A defesa tentava provar que Javier simplesmente se assustou e não sabia como agir. Mas os argumentos da acusação eram demasiado fortes. Ligaram as suas ações com um motivo: conservação da sua atividade de caça furtiva, que podia ser descoberta se os buscadores tivessem encontrado Maya. Escolheu os seus rendimentos ilegais, e não a vida de uma pessoa. O veredicto foi emitido rapidamente. O tribunal reconheceu Javier Martín culpado de abandono de pessoa em perigo, o que levou à sua morte, bem como de violação de leis sobre proteção da fauna selvagem, relacionadas com caça furtiva. O seu castigo foi severo: 18 anos de privação de liberdade. O tribunal reconheceu que as suas ações, embora não fossem assassinato direto, levaram ao desfecho trágico que poderia ter sido evitado se não tivesse tomado a decisão de ocultar as suas ações ilegais. Depois da sentença a Javier Martín, o caso não foi fechado em sentido literal. Apesar do processo judicial ter terminado, as consequências para o próprio Parque Nacional de Ordesa e todo o sistema local de segurança tornaram-se de longo alcance. As autoridades, percebendo que o acontecido foi resultado de negligência, tomaram decisões importantes. Todas as cimas, poços cársticos ocultos, formações naturais tão perigosas como aquela na qual Maya caiu, foram rodeadas com vedações, o que devia minimizar os riscos para turistas e habitantes locais. Mas isto não era suficiente. Também foram introduzidas novas regras rigorosas em relação ao registro e verificação de biografias de voluntários que participavam em operações de busca. Tudo isto foi feito para nunca mais permitir situação onde uma pessoa, como Javier, pudesse ter tal influência na operação de salvamento e ocultar os seus próprios crimes. Pois, se naquele momento tivesse havido outra pessoa no seu lugar, com os mesmos poderes, possivelmente Maya teria sido salva. No entanto, apesar de todas as mudanças administrativas, restava uma pergunta trágica que não tinha resposta. No relatório da perícia médico-forense dizia-se diretamente: a hora exata da morte não pode ser estabelecida. Claro, isto significava que os peritos não podiam dizer com precisão quando exatamente Maya deixou este mundo. Mas o momento-chave para a investigação, e provavelmente para cada um dos que investigaram este caso, tornou-se o facto de ter estado viva durante 5 dias. 5 dias quando continuava a se esperar. Esperava aquele que lhe tinha prometido ajuda, mas nunca voltou. E se Javier tivesse telefonado imediatamente às 10h10, no momento quando deixava a fenda? A polícia, possuindo toda a técnica necessária, poderia tê-la salvado. Geograficamente, se tivesse usado o rádio, o grupo de salvamento teria estado no local em poucas horas. Os socorristas do GEAS, tendo toda a preparação necessária com a ajuda de cordas e guinchos, poderiam tê-la extraído literalmente em 2 a 3 horas. Ou seja, às 13 horas do dia 11 de outubro, Maya já teria sido salva. Viva. É um facto que a muitos parecia inimaginável. E este facto tornou-se decisivo na avaliação jurídica e moral das ações de Javier. Não simplesmente não pediu ajuda, escolheu não salvar, mas ocultar os seus crimes. Esta decisão, tomada naquele momento crítico, custou a vida. Não era simples abandono em perigo. Era decisão ativa, consciente e cruel que levou à tragédia.